Antes de mais nada, você precisa saber que lucro é totalmente diferente de faturamento. A partir de agora, eu vou fazer um desafio com você, para que você comece a avaliar em qualquer tipo de negócio o lucro e não mais o faturamento. O faturamento, na maioria dos casos, ele não significa nada. E por quê? Eu vou contar uma história para vocês que provavelmente até hoje ninguém te contou, e isso pode mudar muito a forma como você vê o mercado, qualquer mercado aqui do digital, e principalmente a forma como você vê também os resultados dos grandes players do mercado digital. Isso porque, para ter faturamento, a única coisa que você precisa ter é dinheiro. Tendo dinheiro o suficiente, você pode atingir qualquer nível de faturamento, e essa, inclusive, é uma estratégia muito utilizada por alguns dos maiores vendedores de cursos aqui da internet hoje em dia. Isso provavelmente você nunca tinha ouvido falar antes, mas agora isso vai mudar a forma como você enxerga esse mercado. Por quê? Pensa aqui comigo, a gente está falando aqui de um player do digital muito grande. Esse cara ensina dropshipping, esse cara ensina as pessoas a trabalharem com loja online, e ele faz grandes lançamentos. E aí, nesses grandes lançamentos, ele pode chegar a faturar, sei lá, 5 milhões de reais, 6 milhões de reais. Alguns players passam de 20 milhões de reais de faturamento em lançamentos, tá? Isso sem falar dos big players, né? Thiago Nigro, o Wendel de Carvalho, o próprio Thiago Finch, esses caras já passaram de 100 milhões de reais de faturamento em um lançamento. Mas vamos falar aqui de um player grande, tá? Mas do mercado de dropshipping que pode ter faturado aí seus 20 milhões de reais. Vamos pensar a seguinte situação. Se esse cara faturou 20 milhões de reais, por mais que ele tenha investido pra caramba em produção do treinamento, em estrutura, em plaquinhas, em anúncios, enfim, ele quis fazer tudo do melhor ali, design, brand, etc. Esse cara gastou para faturar esses 20 milhões, no máximo 10 milhões de reais. Imagino que seja menos, tá? Mas vamos pensar aí que desses 20 milhões, 6, 7 milhões são lucro líquido, dinheiro que ele coloca no bolso. Esse cara tá colocando 6, 7 milhões de reais no bolso, pagando os impostos, pagando as taxas de plataforma por lançamento. Beleza. Agora você pensa que esse cara tem 6, 7 milhões e esse é o valor que ele vai utilizar ali para poder continuar investindo na própria operação, continuar crescendo os lançamentos e trabalhar na imagem dele. Esse é o dinheiro que deu de lucro ali desse lançamento. Agora pensa a seguinte situação. Para esse cara vender mais nos próximos lançamentos, nos próximos cursos, o que ele precisa? Ele precisa de ter resultado. Principalmente os alunos ter resultado, mas ele também precisa estar sempre mostrando nível de faturamento ali muito alto das lojas, ele precisa estar sempre mostrando, por exemplo, os prints ali de notificação de venda, etc. Só que esse cara lucrou 6 milhões em um lançamento. Ele pode muito bem pegar 1 milhão de reais, fazer o melhor branding possível, personalizar os produtos, escolher um produto top que ele sabe que vai vender e torrar 1 milhão de reais em anúncios, sei lá, torrar 100 mil reais em estruturação da loja e 900 mil reais em anúncios. Esse cara, com certeza absoluta, ele vai vender no mínimo aí 3 milhões, ele torrou quase 1 milhão de anúncios, esse cara vai vender 3 milhões, vai vender 4 milhões, vai ter venda pra caramba, vai ter um dashboard muito inflado, vai ter notificação pra caramba, o que não significa que ele teve lucro. E nesse caso, desse cara que bota tanto dinheiro no bolso em lançamento, ele nem precisa ter lucro na loja, ele precisa vender. E tendo dinheiro, você consegue estruturar e vender pra caramba. E não necessariamente ele precisa ter lucro. Então isso é visto como um investimento que pode ser quase uma verba de marketing ali do lançamento, uma verba de marketing dos infoprodutos que é utilizada para poder gerar resultados. Mas não necessariamente esses 3, 4, 5 milhões aí que foram faturados na loja trouxeram lucro. Às vezes ficou no 0 a 0 ali, mas mesmo no 0 a 0 isso foi um resultado muito bom para poder fazer marketing. Então agora que você já entende isso, que o faturamento ele não significa nada, o que significa de verdade, o que é importante, que você deve avaliar, é o lucro, tá? Não é nem aquela questão que muitas pessoas falam aqui no YouTube também, que é o seguinte, se você quer ver se aquele cara de fato tá faturando, peça para ver as guias de imposto que ele paga, para você saber se de fato aquele faturamento é real, porque o imposto é pago, né, sobre o faturamento real, idealmente. Mas mesmo isso não importa se a pessoa está pagando muito imposto. O que é importante, pelo menos para mim, imagino que seja para você também, é o que a metodologia XYZ está colocando de lucro no bolso. Afinal de contas, o que paga nossas contas, o que paga a nossa Mercedes, a nossa viagem para o exterior, é o lucro, não é o faturamento. Faturamento é bom só para uma entidade, que é o governo. O governo brasileiro é o seu sócio no faturamento. Agora, se você vai ter prejuízo ou lucro,
você que se ferra pra lá. Então, antes da gente iniciar de fato com essa discussão aqui sobre as margens de lucro do dropshipping, eu preciso me apresentar para vocês. Meu nome é Rafael Botrel, tenho 23 anos, já vivo de loja online há mais de 4 anos, já faturei mais de 8 dígitos em reais, somando aí o faturamento de todas as minhas operações, e como vocês acabaram de ver, o faturamento não importa tanto, né? Então já passo para vocês aqui de antemão que a minha margem de lucro desse faturamento é em torno de 20%, tá? Lucro líquido no bolso, e agora vocês vão entender como é que funciona esses cálculos. Na Yamp, eu utilizo a Yamp hoje, tem até um dos gráficos lá que você consegue ver de fato o faturamento real da sua operação. Só que na maior parte dos dashboards, inclusive ali no Google Analytics e até mesmo no gerenciador de anúncios do Facebook e do Google, o número que é apresentado lá é o número total de faturamento e esse número é irreal. Por quê? Principalmente quando a gente está falando de operações aqui no Brasil, grande parte desse número vai estar inflacionado por PIX que foram gerados e não foram pagos, boletos que foram gerados e não foram pagos e muito também por conta de cartões que foram recusados, tá? Então, tentativas de compras que foram feitas no cartão e essa compra foi recusada, então, de fato, aquele valor ele não foi faturado. Em alguns casos, o mesmo cliente ele tenta comprar 3, 4 vezes, ele faz uma compra de R$300. 3, 4 vezes, o valor total vai cair lá no seu dashboard como faturamento, mas, na verdade, a gente sabe que o valor real que foi faturado não é esse, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão saber é não confiar nesses números de dashboard aí. Inclusive, pessoal, qualquer pessoa, inclusive você aí, você consegue entrar lá na sua Shopify agora, criar um produto de R$100 mil, gerar um boleto, gerar um Pix e pronto. Você tem R$100 mil no seu dashboard. O lucro líquido, ele vai excluir vários custos, eu tô até com a minha listinha aqui pra gente não esquecer de nenhum deles, dos principais. Ó, impostos, obviamente, você vai ter um faturamento, você vai ter que pagar seus impostos, então já entra como uma parte relevante aqui dos custos. Gateway, taxa de gateway, então se você usa, por exemplo, a PP Max, Mercado Pago, você vai pagar 5% do que você faturou em média. Você tem um custo de checkout, então se você usa um checkout transparente, Yamp, Cartpanda, você vai pagar mais 2,5% de tudo que você faturou como custo. Produtos, principal custo aí de qualquer operação que vende produto físico é o valor que você paga de produtos. Então normalmente você está vendendo um produto de R$300, mais ou menos ali você vai ter gastado uns R$100 no produto. Inclusive tem aula de precificação aqui no canal, caso você tenha dúvida de como precificar os seus produtos. Anúncios também são parte muito relevante dos custos da sua operação de dropshipping principalmente, e ainda tem custo fixo, que é mensalidade de plataforma, salário, aplicativo ali que você contratou para poder fazer mineração, para poder importar reviews, então tem muitos custos, tá? E para você saber o lucro líquido de fato, é a última linha ali da sua planilha do Excel, onde você vai fazer esse cálculo desses lucros de fato. Você precisa pegar o seu faturamento e deduzir todos esses custos que eu falei aqui com você, e aí no final vai sobrar um valor, é esse valor que importa, esse valor que vai para o seu bolso, uma vez que você já tenha pagado ali tudo que você precisou de utilizar e que você já tenha pago também ao governo, que é muito importante para você estar em dia com a sua operação. É por isso que eu falei que nem mostrar a guia de impostos serve de alguma coisa, porque um cara que ele faturou 3 milhões, ele vai ter pago aí, sei lá, R$300 mil de impostos, por exemplo. Só que não significa que ele lucrou nada, porque vão dizer que esse cara está com um retorno sobre investimento muito baixo lá no Facebook e ele está anunciando muito mais do que ele deveria. Pode ser que esse cara faturou 3 milhões e botou, sei lá, R$50 mil no bolso. Então não importa muita coisa. Então vamos para a pergunta que não quer calar e provavelmente a maioria de vocês está interessada nessa resposta aqui. Qual é a margem de lucro no drop? Qual então é a margem de lucro que eu vou ter? Eu preciso faturar quanto para poder, sei lá, botar R$20 mil no bolso, R$15 mil no bolso? Quanto que eu preciso vender para colocar esse dinheiro aqui no meu pocket no final de todos os meses? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, isso vai variar se você está iniciando no mercado ou se você já tem uma marca consolidada. Para quem está iniciando no mercado, e eu sei disso porque eu tenho uma comunidade com mais de 400 membros ativos, que é o Econ Club, a margem de lucro final, lucro líquido que você vai colocar no bolso, ela vai girar entre 15% a 20%, tá? Por quê? Porque tem dois fatores aí que são levados em consideração. No início, nos primeiros 30, 40 mil reais que você vai faturar, você não precisa se importar tanto ainda com pagar os seus impostos. Primeiro, fatura um pouco, coloca um dinheiro no bolso, depois você vai fazer a abertura da sua empresa para você poder regularizar. Então você vai ter um pouco mais de margem nos primeiros 30, 40 mil faturados. Só que por outro lado, você não está tão craque ainda em construir oferta, em principalmente construir a sua marca. A sua marca é uma marca iniciante, você tem poucos seguidores no Instagram, você não sabe muito bem ainda como fazer um bom posicionamento. Então isso também vai fazer com que a sua margem de lucro diminua um pouco, porque de fato é uma loja que está iniciando ali no mercado. Então vai ficar em torno de 15% a 20%. E aí, se você faturar seus 100 mil reais, você vai colocar no bolso 15 a 20 mil reais. Se você tem uma meta aí de ter um salário, por exemplo, de 10 mil reais, uma boa meta de faturamento,
é 100 mil reais. Por quê? Porque aí você faturando 100 mil reais, você vai ter lucrado entre 15 a 20 mil, você consegue tirar 10 mil da operação para colocar no seu bolso, e o restante do lucro você vai deixar num caixa para a empresa ali, porque é muito importante que você também tenha um caixa para a empresa para eventualmente fazer investimentos. Depois, quando você de fato tiver uma marca consolidada, quando as pessoas já buscarem sobre a sua marca, comprarem sozinhas até e confiarem, você vai ter um aumento na taxa de conversão e você vai poder começar a fazer vendas sem ter que ficar sempre investindo em marketing, tá? E aí, nesse momento, pode ser que a sua margem de lucro chegue a de 20 a 25%. É o máximo aí que você pode chegar. Por quê? Também não é muita vantagem se tem uma margem de lucro de 50%, 60%. Não é vantagem. A maior parte dos empresários não vão querer ter essa margem. Por quê? Porque significa que eles poderiam estar escalando mais, que eles poderiam estar vendendo mais. E como a gente também está batendo muito nessa tecla aqui, o mais importante também não é a porcentagem do lucro. O mais importante é o dinheiro que você coloca no bolso todos os meses. Então, às vezes, você vai ter uma margem de lucro aí de 25% faturando 100 mil, quando você poderia ter uma margem de lucro de 20% faturando 200 mil. Qual que é melhor? Deixar você fazer um cálculo aí. Se eu tiver uma margem de 25% faturando 100 mil, eu coloquei no bolso, no final do mês, 25 mil reais. Agora, se eu tiver uma margem de 20% faturando 200 mil, eu vou ter colocado no bolso 40 mil reais, ou seja, 15 mil reais a mais. Não significa que ter uma margem de lucro maior é sempre melhor, tá? Então, você vai avaliar. Essa meta aí de entre 15% a 20% é uma meta que costuma ser muito boa. E no final das contas, a margem de lucro também vai variar de acordo com o seu canal de venda, tá? Existem várias e várias formas de vender os seus produtos. Não necessariamente você precisa só trabalhar com tráfego direto, com anúncios online, tirando as pessoas das redes sociais e levando elas para o seu website. Essa é uma das melhores formas, inclusive a maioria das pessoas começa assim, por algum motivo, e o motivo é porque de fato funciona. Só que você consegue vender os seus produtos também de diversas outras maneiras, e essas outras maneiras, muitas vezes, elas vão vir com margem de lucro até maiores. Então vamos lá, eu peguei uma listinha aqui para a gente poder passar por algumas maneiras de vender. Primeira delas, Short Video Marketing, basicamente o marketing de vídeos curtos. Se você domina a habilidade de viralizar vídeos aqui no YouTube Shorts, lá no TikTok, lá no Instagram Reels, você consegue fazer várias e várias vendas sem ter que investir em anúncios. E essas vendas provavelmente vão vir com uma margem de lucro maior se você tiver precificado seu produto corretamente. Segundo, SEO, Search Engine Optimization, é basicamente você ranquear melhor o seu site ali no Google. Quando as pessoas pesquisarem sobre os termos que levam aos seus produtos, as pessoas que estão interessadas ali no seu nicho de forma geral, você consegue colocar o seu site lá ao fazer um bom trabalho de SEO, e aí você começa a fazer várias vendas orgânicas também. Isso a gente está falando além das plataformas pagas. Monetização da audiência é uma forma excelente. Se você, por exemplo, se associa com algum influenciador ou com algum produtor de conteúdo que tenha uma audiência de algum nicho específico, você pode se associar com essa pessoa, criar uma loja ali com uma porcentagem 50-50, 60-40, 70-30, sei lá, você vai fazer a sua negociação, mas essa pessoa já tem uma audiência, essa audiência já tem um interesse específico. Então você consegue oferecer os produtos dessa loja para essa audiência e essas pessoas vão comprar sem você ter que investir em anúncios. Então você consegue também uma margem de lucro boa. Tem vários tipos de tráfego pago, tá? Então você consegue fazer tabula, você consegue fazer Google campanhas de máxima performance, você consegue fazer campanhas de pesquisa. Então não se limite também só o tráfego direto. Outra opção aqui, Affiliate Marketing, basicamente quando você começa a ter afiliados para os seus produtos. Então, por exemplo, por muito tempo eu vendi produtos para jogadores de Minecraft. E aí eu consegui vários afiliados que eram pessoas que produziam conteúdo de Minecraft, faziam gameplays no YouTube, por exemplo, e essas pessoas eram meus afiliados, portanto elas promoviam os meus produtos, faziam vendas e eu pagava uma comissão para elas, só que muitas vezes essa comissão é menos do que o que a gente gastaria em anúncios online, então você consegue também vender com uma margem de lucro melhor. Outra opção, blog, você pode ter, por exemplo, um blog que vai trazer tráfego orgânico para você. Outra opção, marketing de influência, então você pode pagar influenciadores de forma fixa ou variável para poder difundir os seus produtos e vender os seus produtos nas redes sociais. Outra opção, UGC, User Generated Content. Então você pode incentivar, por exemplo, os seus clientes a fazerem vídeos e fotos dos seus produtos quando eles estão recebendo esses produtos em casa para poder postar nas redes sociais deles. E aí, em troca, você pode dar um cupom, você pode dar um brinde, você pode dar um desconto, você vai usar a sua criatividade, mas os seus próprios clientes vão estar sendo ali utilizados para poder divulgar os seus produtos nas redes sociais deles. E indicação é a melhor forma de vender. E aí a gente cai então no marketing de indicação, é quando você cria um programa para poder beneficiar as pessoas que estão te indicando, os advogados da sua marca. Então, às vezes, você pode fazer com que a pessoa que foi indicada
ganha um prêmio e a pessoa que indicou ganha outro. Você pode dar o mesmo prêmio para as duas pessoas, você pode criar uma gamificação, dar pontos. De fato, é algo muito completo que dá para colocar muita grana no seu bolso com uma margem de lucro muito boa. Então, se vocês quiserem, inclusive, coloquem aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube ensinando vocês a criarem um programa de indicação da loja de vocês. Hoje na Shopify tem vários e vários aplicativos já que te permitem criar esse tipo de programa e que funciona muito bem, te traz uma margem de lucro muito boa e é basicamente a melhor forma de ter uma taxa de conversão alta. Quando uma pessoa que já comprou o seu produto está indicando esse produto para outra pessoa que ela confia, basicamente essa terceira pessoa que está recebendo essa indicação não vai ter nenhuma objeção para comprar, porque isso já funcionou para uma outra pessoa que ela confia, então ela não vai precisar ficar preocupada se é um golpe, se o produto funciona de verdade, se aquilo ali de fato vai solucionar a dor dela. É uma indicação, então funciona. E por último, galera, o poder de marca, né? Uma vez que você construiu uma marca forte, uma vez que a sua marca é conhecida, as pessoas vão começar a pesquisar por ela de forma espontânea, viram alguém utilizando ou se interessaram através da internet, algo que eles viram na internet, as pessoas começam a comprar e recomprar de forma espontânea e aí que você chega ali no suprassumo da margem de lucro. Você para de brigar por preço e de fato se torna uma marca com um posicionamento interessante. Então, pessoal, eu comentei com vocês que o dinheiro no bolso é mais importante do que a margem de lucro, tá? Então, não necessariamente você precisa querer ter uma margem de lucro muito alta ali. O mais importante é, de fato, o valor que você coloca no bolso no final de cada mês. Eu não aconselho que vocês trabalhem com margem de lucro muito baixas, abaixo de 15%, por exemplo, porque em algum momento isso pode te trazer um risco muito grande. Em algum momento você pode ter que arcar, por exemplo, com uma série de reembolsos, em algum momento seus pedidos podem demorar um pouco para chegar, então é importante que você tenha uma margem de lucro legal ali para poder cobrir eventuais custos extras e que você tenha também um caixa na sua operação. Agora, muita gente reclama da margem de lucro drop. Ah, Trel, mas eu tentei fazer dropship e a margem de lucro é muito baixa, o meu primo fez dropship e ele falou que a margem de lucro é muito baixa. Por que essas pessoas têm esse tipo de reclamação? Uma, você vai ver, na maior parte dos casos, 99% dos casos, tem loja genérica, não sabe posicionar a marca, faz tráfego ali de um produto uma semana, o outro totalmente diferente na outra semana, fica pulando de galho em galho, não constrói nada de verdade, não preocupa com produção de conteúdo, não preocupa em melhorar a experiência do cliente, não preocupa em fazer a personalização ali da embalagem, por exemplo, do produto em si, e aí acaba que você tem que ficar brigando por preço ou tem que ficar brigando para encontrar um novo produto que seja uma novidade que vai funcionar por um tempo. Agora, se você de fato foca em construir uma marca com um posicionamento legal, que comunica com o público ali, com um cliente em específico, você está sempre produzindo conteúdo, o seu Instagram está sempre investindo em audiovisual, você pode ter certeza absoluta que você não vai cair nessa briga por preço aí, você vai ter um posicionamento que justifique com que as pessoas acabem até querendo pagar um pouco mais pelos seus produtos. Então tem vários parceiros aqui que vendem óculos, que eles pagam 15, 20 reais, eles vendem a 200 reais. Por quê? Por conta do posicionamento da marca deles, por conta dos influenciadores, das pessoas que utilizam, por conta da produção de conteúdo. Mas, Botrel, 15 a 20%, cara. Aí outra pessoa pode falar, Botrel, cara, 15 a 20%, eu vou trabalhar pra caramba, bicho. Pra botar só 15 a 20% do que eu faturar no meu bolso, essa margem de lucro é muito baixa. Aí, assim, eu não sei o seu contexto, mas eu vou te responder da forma como eu entendo, tá? Talvez você não tenha muita noção de business, talvez você não tenha muita noção de negócios, porque se você de fato souber a margem de lucro real da maior parte dos empreendedores brasileiros de qualquer negócio, às vezes a margem aí dos caras pode chegar a 3, 4, 5%. Muitos deles nem sabem a margem de lucro real deles, mas a maior parte dos negócios, a margem de lucro real é muito mais baixa do que essa que eu tô falando aqui com vocês, tá? E além disso, como eu tô falando, quando você joga esse jogo de longo prazo de marca, aí você vai ter um respiro muito melhor nessa qualidade da sua margem de lucro. Você para de ficar naquela briguinha por preço ali que a gente vê muito, por exemplo, em marketplaces. Além de que no drop você tem uma facilidade absurda de vender e de escalar. Então, a logística é terceirizada. Basicamente, o que você tem que fazer é o marketing e os anúncios ali da sua operação. Então, uma vez que você conseguiu vender esse produto, e produto físico, por essência, ele é mais fácil de vender porque as pessoas têm mais facilidade de ver o valor daquilo, você consegue escalar e escalar muito rápido, muito fácil. Você vai encontrar um produto ali, quando chegar nesse momento, não sei se já chegou, vai chegar ainda em breve, tomara, mas quando você encontrar um produto que te dê uma possibilidade de escala muito boa ali,
você vai às vezes faturar 2, 3, 4, 5 milhões e aí, cara, mesmo que a margem de lucro seja 20%, você faturou 5 milhões com a margem de lucro de 20%, você colocou no bolso R$1 milhão. Então isso de fato é muita grana e você tem a possibilidade nesse mercado de conseguir isso num período curto de tempo. Além, obviamente, de ter a sua liberdade, de não ter nenhum chefe, de não ter horário, de poder trabalhar de onde você quiser. Eu, inclusive, no mês que vem eu vou passar o mês na Europa e as minhas operações vão continuar fluindo da mesma forma, porque basicamente a única coisa que eu preciso para isso é o meu notebook. E aí, pessoal? E aí é o seguinte, se você gostou da ideia, se você se interessou, entendeu então os benefícios desse mercado, entendeu como é que é a margem de lucro média ali que a gente busca trabalhar e quer entrar nessa, quer começar nessa, eu tenho uma possibilidade de te entregar já a sua loja pronta, com tudo isso que eu tô falando aqui o tempo todo, com banners profissionais, com design de fato profissional, foto de capa, com 20 produtos que eu já minerei com o meu know-how, com a minha expertise, já coloquei esses produtos lá dentro da sua loja, com as imagens, com a descrição feita por um copywriter profissional da minha equipe que trabalha comigo. E essa loja é entregue pronta para você em mais ou menos 12 minutos, já personalizado da forma como você quer, com as cores que você quer, a depender do nicho que você for trabalhar, tá? Além disso que eu tô falando com você da loja pronta, ainda vai com um passo a passo, que é um curso para te levar do zero até os seus primeiros R$10 mil de faturamento em 120 dias, que é o equivalente a 4 meses, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você então topou, curtiu a ideia, quer entrar nesse mercado, entender o quanto que esse mercado pode ser lucrativo e colocar dinheiro no seu bolso, é o primeiro link da descrição, toca nesse link, pega a sua loja pronta, assiste o treinamento e comece a faturar o mais rápido possível. É isso, agradeço pela participação de vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Aqui tem sempre vídeo novo, 3 vídeos por semana atualmente, sobre tudo que envolve a venda de produto físico aqui no mundo online.